Olá pessoal, eu sou o Ricardo do blog rbtech.info e no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês a lógica e o básico sobre paginação no CodeIgniter. E para compor o nosso exemplo, eu vou utilizar o sistema de CRUD que a gente já criou no curso de CodeIgniter para iniciantes. Portanto, se você acompanhou as aulas, pode lançar mão de seus arquivos e se você não acompanhou, então crie uma aplicação básica para poder seguir os passos ensinados nesse vídeo. Vamos lá então, eu estou aqui na minha função de retrieve, que é onde eu estou pegando 7 cadastros que eu tenho atualmente na minha tabela. Ok, até aí tudo bem, só que eu quero paginar esses resultados. Eu quero mostrar, por exemplo, 2 por página e quero mostrar esses links de paginação através da library Pagination do CodeIgniter. Vamos lá então, vou abrir o meu projeto, estou utilizando aqui o Aptano Studio. A primeira coisa que eu vou fazer é alterar o meu controller. Dentro do meu controller, vou abrir aqui o meu controlador, eu vou procurar a minha função de retrieve e vou fazer algumas alterações aqui. Por que isso? Porque eu preciso de algumas informações adicionais para utilizar a classe de paginação. Por isso que eu vou fazer algumas alterações que são necessárias aqui para que a nossa paginação funcione corretamente. A primeira alteração é carregar a library de paginação. Então, this load library, entre parênteses, entre aspas simples, pagination. Depois que você carregou a library de paginação, você precisa criar um arquivo de configuração onde você vai definir as configurações, você vai definir os parâmetros que a sua paginação vai utilizar na hora que você inicializar ela. Enquanto eu estiver criando os itens aqui, eu vou dar uma pausa rápida na aula para não ficar muito extenso e depois eu volto. Eu criei aqui uma variável chamada config, que na verdade é um array que vai receber 3 posições inicialmente. Uma delas é a base underline URL, a outra total underline rows e a outra per underline page. Essas 3 posições do nosso array precisam receber valores específicos para que a nossa paginação funcione corretamente. Como eu estou utilizando ele dentro do método retrieve do meu controlador CRUD, então se eu vir aqui no meu CRUD retrieve, eu estou chegando nessa URL aqui. E eu tenho que definir para a minha classe de paginação, para a minha library paginação, que essa URL é para ser utilizada para criar os links de paginação. Então a minha base URL vai ser o seguinte, ela vai receber o valor da função base underline URL do CodeIgniter, né? Entre parênteses, entre aspas simples, você coloca então CRUD barra retrieve, que daí eu vou pegar toda a URL base lá do meu arquivo de config e mais o endereço local que eu estou no meu controller agora. O total rows, eu vou ter que dizer qual que é a quantidade total de registros que eu quero paginar. Nesse caso aqui, a gente vai copiar daqui de baixo, ó. Só que ao invés de copiar tudo aqui até o result, ó, a gente vai ter que trocar o final. Então eu vou colocar aqui, ó, no meu total rows, this CRUD getAll, que é a função lá do nosso model que nós criamos no curso de CodeIgniter para iniciantes. E depois do getAll eu vou chamar num underline rows, abre e fecha parênteses, ou seja, eu vou lá na minha função getAll e vou chamar o método numRows, que vai trazer o total de linhas da minha função. Depois a gente vai alterar esse método porque a gente precisa fazer algumas modificações nele também. E depois, per page, eu vou definir quantos registros eu quero mostrar por página. Para exemplificar, eu vou colocar aqui 2 registros. Esses dados aqui você pode estar fazendo no módulo de configuração, como a gente aprendeu a fazer, por exemplo, no curso do painel ADM com o CodeIgniter. Ok, definidos esses 3 itens aqui, que é o básico para funcionar a tua paginação, você vai precisar definir mais 2 itens também, que é para mandar lá para a minha função getAll do meu model, ou para a função onde você está pegando os registros, que é a quantidade de registros que você quer trazer de lá para a tua função naquele momento, e também a posição inicial desse select que ele é para ser feito no banco de dados. Então eu preciso de mais 2 variáveis. Uma variável eu vou chamar de quantidade. Essa quantidade vai receber o mesmo valor que estiver aqui em cima no meu array per page, porque eu já tenho isso configurado, então eu não vou definir manualmente de novo. Daí se eu mudar lá em cima, já mudou aqui embaixo também. Depois de definir a quantidade, eu tenho que definir a posição inicial que eu quero utilizar.
E essa posição inicial ela vai ser passada na nossa URL no terceiro parâmetro, por exemplo aqui, barra 3, barra 4, barra e assim por diante. Então, barra a quantidade de registros, quer dizer, a posição inicial dos registros através da Library Pagination. Portanto, eu vou fazer o seguinte, abre e fecha parênteses, this URI segment, vou pegar o segmento número 3, porque eu estou no controller CRUD, no método retrieve. Então, o terceiro parâmetro vai ser a numeração, ou seja, a posição inicial do meu registro. Eu vou verificar se esse cara aqui, ó, se ele for diferente de vazio. Se ele for diferente de vazio, então eu vou botar um pontinho de interrogação e eu vou dizer que a minha variável início, que eu estou criando ela agora, ela é para valer o que estiver nesse segmento 3. Você ainda pode fazer uma verificação mais completa, vendo se o segmento 13 é um número e blá, blá, blá. Isso todo mundo já sabe, não precisa ficar explicando sempre. 2 pontos aqui. Caso não tenha o terceiro segmento, eu vou dizer que a minha variável início vale 0. Porque daí ele inicia na posição 0, então ele vai iniciar na posição onde eu estou fazendo a paginação. Feito isso, eu preciso pegar this pagination initialize, abre e fecha parênteses, e aqui dentro eu passo a minha variável config, que é o array de configuração que eu criei. Ou seja, eu estou carregando a library pagination, chamando o método initialize e passando os parâmetros de configuração que eu defini aqui em cima no meu array config. Feito isso, a nossa paginação já está quase funcionando, com a diferença que agora a gente vai ter que alterar o nosso model, a função getAll, que é de onde eu estou trazendo os registros, ela vai precisar ser alterada. Por quê? Eu vou precisar passar para ela a minha variável quantidade e também a minha variável início, como parâmetros para a minha função getAll. Então eu vou dizer quantos registros eu quero trazer e qual que é a posição inicial a partir de onde eu quero trazer aquele número de registros. Feito isso, nós vamos lá no nosso model. Então vamos abrir aqui models, vou abrir o meu CRUD underline model e eu vou procurar a função getAll, que é de onde eu quero trazer. Eu vou copiar essas duas variáveis daqui para utilizar os mesmos nomes e vou na minha função getAll e vou colar esses dois parâmetros. A minha quantidade, por padrão, vai ser 0. E a minha posição inicial, por padrão, também vai ser 0. Por que isso? Porque eu vou fazer uma verificação bem simples. If, abre e fecha parênteses, variável quantidade for maior que 0, ou seja, se eu tiver definido uma quantidade, então eu vou passar this db limit, abre e fecha parênteses, quantidade, vírgula, início. Simples assim, a partir de agora, a nossa paginação já deve estar funcionando. Por quê? Se eu passei uma quantidade maior que 0, que vai ser a quantidade de registros daquela página, então eu vou dar um limite no meu banco de dados informando qual que é a quantidade e qual que é a posição inicial. Se por acaso você informar 100 registros, não tiver início aqui, beleza, vai começar a partir do 0. Se você informar 100 e você colocar o início aqui 99, ele vai começar a partir do 100. Agora, vamos fazer o teste básico aqui, atualizar a minha página com F5 e você pode perceber que apareceram só 2 resultados, porque eu pedi só 2 por página. Se eu voltar no meu controller e colocar aqui em per page, vou colocar 3, salvar, atualizar minha tela, eu já estou trazendo 3. Mas daí você deve estar se perguntando, deixa eu voltar para 2, aonde estão os links para a paginação? Aí que está o segredo, você precisa passar esses links lá para a tua view e utilizar eles lá dentro. Como eu estou passando um array de dados aqui para a minha view, que eu passo o título, a tela e quais são os usuários que eu quero mandar para lá, eu vou criar mais um parâmetro aqui chamado paginação, que vai receber o quê? Vamos copiar aqui, ó, this pagination, create underline links, ou seja, eu vou criar os links da minha paginação. Deixar uma vírgula no final aqui, criando
esses links aqui, eu estou armazenando esses links de paginação na minha variável paginação. Agora é só usar isso dentro da minha view. Vamos abrir a view, está dentro de telas, retrieve. E aqui embaixo nós temos a nossa tabela que está sendo gerada, e abaixo da minha tabela eu vou fazer uma verificação. If paginação, ou seja, se tiver essa variável, né? Echo paginação. Ponto e vírgula. Salvei, vou lá na minha tela, atualizei, apareceram 1, 2 e 3 números de página. Se eu clicar no número 2, ele vai aparecer o quarto e o quinto. Se eu clicar no número 3, o sexto e o sétimo. Se eu clicar no número 1, 1 e 3 e assim por diante. Então estão aparecendo os meus registros aqui. Número 2 eu não tinha. Apareceram os dois primeiros, o segundo, o terceiro e o quarto. E aqui o quinto e o sexto. Tenho 6 registros lá dentro e todos estão aparecendo. Tem também o botãozinho de primeiro, o botãozinho de última e a numeração. O restante dessa paginação aqui, se você quer personalizar esses links, se você quiser mudar isso aqui, você vai lá para o manual do CodeIgniter. Você entra no User Guide do CodeIgniter, vem aqui no conteúdo, procura aí as referências de classes e procura a Pagination Class. Aqui em Pagination você tem todos os detalhes que você precisa para gerar links personalizados. Daí você tem aqui todas as configurações. O básico aqui que a gente fez, que é o Base URL, Total Rows per Page. E daí aqui você pode então setar outros itens, como o segmento, se não for o terceiro, você quer guardar no quarto segmento, por exemplo, se você tem uma URL personalizada, número de links, usar número de páginas, carry string, se é para usar ou não. Pode adicionar aqui abertura e fechamento, tags de abertura e fechamento, customizar o primeiro link, o último link. Então tudo isso você pode fazer através da documentação. Como eu falei no início, a minha ideia era mostrar um básico e a lógica para você saber como funciona e poder implementar em seus projetos. Lembrando, é claro, que você precisa adaptar os procedimentos para o seu padrão de trabalho de acordo com os arquivos que você já tem. Então, em qualquer modelo é possível implantar de forma muito simples. E este foi o nosso vídeo sobre paginação. Se você gostou da dica e do conteúdo, não deixe de ajudar na divulgação desse vídeo, compartilhando mesmo em uma rede social ou dando o seu joinha no nosso canal do YouTube. Muito obrigado a você e até o próximo vídeo.